E se a pessoa que você ama começasse a mudar, não gradualmente, mas drasticamente? E se ela começasse a ouvir coisas, fazer coisas, dizer coisas que nunca diria? E se você pensasse que era loucura? Até a noite em que você viu a criatura sussurrando no ouvido dele enquanto ele dormia. Viu as palavras sendo plantadas, as ordens sendo dadas, a mente dele sendo lentamente reescrita? Antes de começar essa história que vai fazer você questionar cada mudança de personalidade que já testemunhou, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você já viu alguém mudar completamente do nada? Já sentiu que algo estava controlando alguém que você ama? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. Hoje vou contar a história de Beatriz, 34 anos, casada há 9 anos com Daniel, 36. Eles tinham um casamento tranquilo, previsível, bom. Até que há 3 meses, Daniel começou a mudar. Pequenas coisas no início, opinião diferente sobre algum assunto, decisão estranha aqui e ali. Mas foi escalando. Ele parou de ir ao trabalho. Começou a ter ideias bizarras. Falava coisas que não faziam sentido. Beatriz pensou: surto psicótico, esquizofrenia, alguma condição neurológica. Até a noite em que acordou às 3 horas da manhã e viu uma forma, agachada na cabeceira da cama, inclinada sobre Daniel dormindo, sussurrando diretamente no ouvido dele. E Daniel estava sorrindo. Como se finalmente estivesse ouvindo exatamente o que sempre quis ouvir. Prepare-se, porque essa história sobre manipulação sobrenatural, controle mental e a batalha por salvar alguém que não quer mais ser salvo vai te deixar olhando 2 vezes para todos que dormem ao seu lado. Beatriz e Daniel tinham uma vida boa. Não era aquela paixão cinematográfica, mas era sólido, confortável. Daniel trabalhava como contador numa empresa média. Beatriz era enfermeira no hospital municipal. 2 salários estáveis, apartamento próprio, sem filhos ainda mas planejando. Era aquela vida comum que a maioria das pessoas almeja. Até 3 meses atrás. A primeira mudança foi tão sutil que Beatriz quase não notou. Daniel, que sempre foi meticuloso com a aparência, começou a deixar a barba crescer desigual. Estou cansado de me barbear todo dia, ele disse quando ela comentou. Tudo bem, mas você pode pelo menos aparar, não? Por quê? Quem se importa com aparência? Estranho. Daniel sempre se importou com aparência. Mas ok, talvez ele estivesse apenas relaxando um pouco. Depois foi o trabalho. Daniel começou a chegar tarde, sair cedo. Seu chefe ligou uma vez reclamando de reuniões perdidas. Não sei o que está acontecendo com seu marido, mas ele está diferente. Distraído. Desinteressado. Você está tendo problemas no trabalho? Beatriz perguntou. Trabalho é prisão, Daniel respondeu, olhando pela janela com expressão distante. Vendemos nossas vidas por migalhas. Não vale a pena. Ok, mas você sempre gostou de contabilidade. Sempre falou sobre abrir seu próprio escritório um dia. Aquele era eu velho. Eu novo vê as coisas diferentes. Eu novo. Que tipo de frase era aquela? As mudanças aceleraram. Daniel parou de ir ao trabalho completamente. Apenas parou. Larguei, ele disse casualmente no café da manhã. Não volto mais. Você fez o quê? Beatriz estava em pânico. Daniel, a gente tem contas. Tem apartamento para pagar. Você não pode simplesmente. A gente não precisa de nada disso. Sociedade nos fez pensar que precisamos. Mas não precisamos. Isso é loucura. É clareza. Ele olhou para ela, e havia algo nos olhos dele. Algo vazio. Como se as luzes estivessem acesas, mas ninguém estivesse em casa. Você vai entender. Em breve você vai entender. Beatriz marcou consulta com psiquiatra para Daniel, mas ele recusou ir. Não estou doente. Estou acordado pela primeira vez na vida. Vocês que estão dormindo. As ideias começaram. Ideias estranhas, conspirações, teorias que não faziam sentido. O governo controla tudo através de frequências. Você sabe disso? Através das torres de celular,
Da água, do ar. Daniel, isso não faz sentido. Faz todo sentido. Você só não consegue ver porque está sob controle deles ainda. Ele começou a cobrir espelhos na casa. Eles nos observam através dos reflexos. Precisamos nos proteger. Parou de tomar banho regularmente. A água tem químicos. Entra pelos poros. Lava o cérebro. Beatriz estava aterrorizada. Isso era claramente surto psicótico. Tinha que ser. Ela ligou para a mãe de Daniel, para os amigos dele, implorando ajuda para levá-lo ao médico. Tentaram fazer intervenção. 4 amigos próximos e a mãe dele vieram ao apartamento. Daniel, você precisa de ajuda. Não está bem. Vocês que não estão bem. Vocês que são marionetes. Daniel estava gritando agora, algo que ele nunca fazia. Ele me avisou que vocês viriam. Disse que tentariam me calar. Mas eu não vou deixar. Quem ele? Beatriz perguntou. Quem te avisou? Daniel ficou muito quieto. Olhou para Beatriz como se tivesse dito demais. Ninguém. Esquece. Mas Beatriz não esqueceu. Porque aquilo confirmou sua suspeita. Daniel estava ouvindo vozes. Era esquizofrenia. Tinha que ser. As coisas pioraram. Daniel começou a acordar no meio da noite, sentando-se na cama, tendo conversas com ninguém. Beatriz ouvia do quarto de hóspedes. Ela tinha começado a dormir separada, com medo do comportamento errático dele. Sim, entendo. Vou fazer isso amanhã. Obrigado por me guiar. Conversas unilaterais. Ou pelo menos era o que Beatriz pensava. Até uma noite, quando ela estava passando pelo quarto deles, agora dele, e ouviu 2 vozes. A de Daniel e outra, mais baixa, sibilante, como se estivesse sussurrando. Beatriz abriu a porta rapidamente. Daniel estava sentado na cama, olhando para o canto do quarto, falando para o nada. Quem está aí? Ela perguntou, acendendo a luz. Ninguém. Volte a dormir. Eu ouvi outra voz. Tem alguém aqui? Não tem ninguém. Daniel gritou, e havia medo na voz dele. Não raiva. Medo. Sai daqui. Sai agora. Beatriz saiu, tremendo. Ligou para a linha de emergência psiquiátrica. Meu marido está tendo alucinações, conversando com pessoas que não existem, está agressivo, paranoico. Preciso de ajuda para interná-lo. Ele é ameaça para si mesmo ou para outros. Eu não sei. Talvez. Sem ameaça clara, não podemos internar involuntariamente. Você precisa convencê-lo a buscar ajuda voluntariamente. Mas Daniel não buscaria ajuda. Porque do ponto de vista dele, não havia nada errado. Ele estava acordado e todos os outros estavam dormindo. Foi numa terça-feira, 3 meses após as mudanças começarem, que Beatriz decidiu fazer algo drástico. Esperou Daniel dormir, pegou o celular dele, começou a vasculhar procurando. O quê? Não sabia. Apenas alguma pista sobre o que estava acontecendo. E encontrou. Anotações. Centenas de anotações no app de notas. Todas datadas, todas no meio da noite, entre 2 horas e 4 horas da manhã. 3-3-2-47H. Ele me disse para largar emprego. Diz que tenho propósito maior. Diz que vou entender em breve. 5-3-3-15H. Ele explicou sobre as frequências. Como eles controlam massas. Como eu preciso me proteger. 10-3-2-33H. Ele mostrou a verdade. Vi tudo. Entendo agora. Não posso contar para Beatriz ainda. Ela não está pronta. 18-3-301H. Ele diz que Beatriz vai tentar me parar. Que ela está sob influência deles. Mas eu não posso deixar. Tenho que seguir o plano. Cada nota era assim. Referências a ele, a instruções, a revelações. E todas escritas no meio da madrugada. Beatriz sentiu calafrios. Isso não era apenas delírio aleatório. Tinha padrão. Havia consistência.
Como se Daniel realmente estivesse recebendo instruções de alguém. Naquela noite, Beatriz fez algo que sabia ser arriscado. Instalou o app de câmera de segurança no celular dela, posicionou discretamente filmando a cama onde Daniel dormia, e esperou do quarto de hóspedes. Ela não dormiu. Ficou olhando a tela, esperando, observando Daniel dormir tranquilamente. 2h13, Daniel se mexeu. Virou de lado. 2h47, Daniel sentou-se na cama. Olhos fechados. Mas não estava dormindo, estava em algum estado intermediário. E então começou a falar. Sim, estou ouvindo. O que você quer que eu faça? Beatriz assistia, gravando. Era como pensava. Alucinação. Daniel conversando com ninguém. Mas então, algo apareceu no vídeo que fez o sangue dela gelar. Uma forma. Não muito definida no vídeo, a qualidade não era ótima, e estava escuro. Mas havia algo. Algo se movendo nas sombras perto da cabeceira da cama. Algo que não estava lá segundos antes. Beatriz ampliou a imagem, tremendo. A forma estava se aproximando de Daniel. Ficando mais sólida. Não sólida. Apenas mais presente. E então, claramente visível no vídeo, inclinava-se sobre Daniel. E sussurrava. Beatriz não conseguia ouvir as palavras através do celular, mas via os lábios, se é que era lábios, de Daniel se movendo, repetindo. Como criança repetindo lição que professor acabou de ensinar. A forma ficou ali por talvez 10 minutos. Sussurrando, sussurrando, sussurrando. E Daniel absorvendo tudo, assentindo, às vezes respondendo. E então a forma simplesmente desfez-se, como fumaça sendo soprada. E Daniel deitou de volta, dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Beatriz assistiu o vídeo 3 vezes. 4. 5. Não estava imaginando. Havia algo lá. Algo real. Algo que estava falando com seu marido todas as noites. Na manhã seguinte, ela confrontou Daniel. Tem algo vindo aqui à noite. Algo que fala com você. Eu vi. Daniel ficou pálido. Você não deveria ter visto. Ele disse que você não poderia saber ainda. Quem é ele? Beatriz estava quase histérica. O que está acontecendo, Daniel? O que essa coisa está fazendo com você? Ele está me libertando. Me mostrando a verdade que sociedade esconde. Me preparando para meu propósito. Daniel falou com calma assustadora. E você também pode ser libertada. Se você deixar. Se você ouvir. Não. O que quer que isso seja, é perigoso. Está te manipulando, te fazendo mudar, te destruindo. Não está me destruindo. Está me reconstruindo. A versão melhor de mim. A versão verdadeira. A versão que perdeu o emprego, que afastou todos amigos e família, que está vivendo em paranoia constante. Essa é a versão melhor. Daniel não respondeu. Apenas olhou para ela com aqueles olhos vazios. Você não entende. Ainda. Mas vai. Ele está interessado em você também. Disse que você tem potencial. Beatriz sentiu vômito subir pela garganta. Não. Seja lá o que isso é, eu não quero parte disso. Você não tem escolha. Ele já decidiu. E quando ele decide? Daniel sorriu, mas não era sorriso dele. Era sorriso de outra pessoa usando o rosto dele. Ele sempre consegue o que quer. Naquela noite, Beatriz não voltou para casa. Ficou na casa da irmã, Clara, mostrou o vídeo para ela. Meu Deus, Clara sussurrou, assistindo a forma aparecer e sussurrar no ouvido de Daniel. O que é isso? Não sei. Mas está possuindo Daniel. Ou controlando. Ou algo. Você precisa de ajuda. Não médica. Espiritual. Beatriz não era particularmente religiosa. Ia à igreja ocasionalmente, mais por tradição que convicção. Mas agora estava disposta a tentar qualquer coisa. Clara tinha uma amiga, Márcia, que era envolvida com essas coisas, batalha espiritual,
libertação, exorcismo. Marcaram encontro. Márcia assistiu o vídeo uma vez. Isso é real. E é perigoso. Muito perigoso. O que é? Um demônio. Demônio é termo genérico. Isso é específico. É tipo de entidade que se alimenta de controle. Encontra pessoas vulneráveis, geralmente homens com ego frágil ou mulheres desesperadas, e oferece o que elas mais querem: poder, conhecimento, propósito. Mas o preço é autonomia, livre-arbítrio, eventualmente, mente inteira. Como eu salvo ele? Primeiro você precisa entender: ele não quer ser salvo. Do ponto de vista dele, está sendo iluminado. Está descobrindo verdades. Está finalmente acordado. Ponto. Márcia pausou. Para salvá-lo, você vai ter que forçar. E ele vai resistir. Vai odiar você. Talvez nunca perdoe. Não me importo. Eu só quero meu marido de volta. Então você precisa fazer ritual de quebra. Mas tem que ser enquanto a entidade está presente. Você tem que confrontar ela enquanto está sussurrando. Interromper a conexão no ato. Como? Márcia explicou. Sal, água benta, orações específicas, e timing perfeito. Tinha que ser entre 2 horas e 4 horas da manhã, quando a entidade estava mais presente. E Beatriz tinha que estar preparada para o que viria depois. A entidade não vai simplesmente ir embora. Vai lutar. E pode usar Daniel como arma. Beatriz passou os 3 dias seguintes se preparando. Memorizou as orações que Márcia tinha dado. Comprou sal grosso, água benta de 3 igrejas diferentes. Márcia tinha sido específica sobre isso. E mentalmente se preparou para confrontar algo que desafiava toda sua compreensão de realidade. Na 4ª noite, voltou para casa. Daniel estava surpreso de vê-la. Você voltou. É minha casa também. E você é meu marido. Não vou abandonar você. Mesmo que ele venha esta noite. Especialmente por causa disso. Daniel olhou para ela com algo que poderia ser pena ou poderia ser satisfação. Você vai ver. Vai entender. E então vai agradecer por ele ter me encontrado primeiro. Beatriz esperou Daniel dormir. Ficou acordada, sentada na poltrona do quarto, sal em uma mão, água benta na outra, orações na ponta da língua. Celular gravando novamente. 2 horas e 15, Daniel começou a se mexer. 2 horas e 34, sentou-se na cama, olhos fechados. 2 horas e 41, a temperatura do quarto caiu drasticamente. Beatriz viu sua respiração formar névoa. E então, apareceu. Não gradualmente desta vez. Simplesmente apareceu, como se tivesse sempre estado lá e Beatriz apenas não conseguia ver antes. A forma era vagamente humanoide, mas as proporções estavam erradas. Braços longos demais. Cabeça inclinada em ângulo impossível. E os olhos, ou o que deveria ser olhos, eram buracos vazios que de alguma forma ainda expressavam fome. A criatura se inclinou sobre Daniel, boca, se era boca, perto do ouvido dele, e começou a sussurrar. Beatriz podia ouvir agora, não palavras claras, mas sons. Sibilos, cliques, tons que não deveriam ser possíveis para a garganta humana produzir. E Daniel estava ouvindo, absorvendo, assentindo. Em nome de Jesus Cristo, Beatriz disse, voz tremendo mas firme, eu ordeno que você pare. A criatura parou. Lentamente, muito lentamente, virou a cabeça para olhar para Beatriz. E sorriu. Ou o que passou por sorriso naquela face impossível. Você não tem autoridade sobre mim. A voz era múltiplas vozes ao mesmo tempo, como coro discordante. Ele me convidou. Ele me quer. Ele não sabia o que estava convidando. Ele estava vulnerável, confuso, e você se aproveitou. Aproveitei. Eu ofereci presente. Conhecimento. Propósito. Coisas que vida patética dele nunca deu. Beatriz jogou sal na direção da criatura. Ela sibilou, recuando levemente, mas não desapareceu. Isso é truque infantil. Você precisa de mais que sal para me banir. Então leva isso.
Beatriz jogou água benta. Desta vez, a reação foi mais forte. A criatura gritou, som que fez vidros da janela tremerem, e se afastou de Daniel. Você ousa! Você ousa me atacar! A criatura estava crescendo agora, preenchendo o quarto, forma se expandindo e distorcendo. Daniel acordou, olhos arregalados. Mas não olhou para a criatura. Olhou para Beatriz. O que você está fazendo? O que você está fazendo com ele? Ele? Daniel, isso não é ele. É isso. É uma coisa, uma parasita que está te usando. Não. Ele me libertou. E você está tentando me prender de novo. Daniel se levantou, avançando para Beatriz. Daniel, por favor, você precisa ver. A única coisa que preciso ver é você indo embora. Ele a empurrou, violento de forma que nunca tinha sido. A criatura estava rindo agora. Vê. Ele me escolhe. Sempre vai me escolher. Porque eu dou o que ele quer. Você apenas o limita. Beatriz cambaleou para trás, lágrimas nos olhos. Mas não desistiu. Começou a recitar as orações que Márcia tinha ensinado. Em latim, em português, em línguas que ela nem sabia que conhecia. E a criatura começou a recuar. Não muito. Mas o suficiente. Daniel. Beatriz gritou, tentando alcançá-lo através da névoa de controle. Eu sei que você está aí. Eu sei que ainda tem parte de você que sabe que isso está errado. Luta. Por favor, luta. Por um momento, um breve, precioso momento, ela viu. Viu o Daniel real lutar para a superfície. Viu confusão, medo, reconhecimento nos olhos dele. Beatriz. Ele sussurrou, voz dele de verdade. O que está acontecendo comigo? Você está sendo controlado. Mas eu vou te salvar. Eu prometo. Mas a criatura não ia permitir. Não. Ela envolveu Daniel novamente, mais forte desta vez. Ele é meu. Eu o encontrei primeiro. Eu o moldei. E Daniel? Daniel desapareceu de novo. Os olhos voltaram ao vazio. Sai da minha casa, ele disse monotonamente. Agora. Beatriz saiu daquela noite. Mas não desistiu. Voltou para Márcia. Não funcionou. Ele está muito fundo. A coisa tem controle demais. Porque você tentou sozinha. Precisa de mais poder, mais fé, mais pessoas. Márcia reuniu um grupo, 5 pessoas experientes em libertação, 2 freiras, um padre. Vamos fazer direito desta vez. Mas Beatriz, você precisa estar preparada. Se não funcionar, se a entidade está forte demais, pode matar Daniel. Literalmente matar. Ele vai resistir tanto que o corpo dele não aguenta. Então o que eu faço? Deixo ele ser consumido lentamente? Não. Mas você precisa escolher conscientemente. Tentar salvá-lo sabendo que pode perdê-lo no processo. Beatriz escolheu tentar. Voltaram a casa numa sexta-noite, 8 pessoas. Daniel estava lá, sabia que estavam vindo, a entidade tinha avisado. Vocês não são bem-vindos aqui. Daniel, nós viemos te ajudar, o padre começou. Não preciso de ajuda de vocês. Preciso que me deixem em paz. Mas não deixaram. Cercaram ele, começaram as orações. Sal ao redor, água benta, cruzes, bíblias, todo o arsenal espiritual disponível. E às 2h47, pontualmente, a entidade apareceu. Mas desta vez, estava furiosa. Vocês ousam entrar em meu território? Este não é seu território, o padre disse firmemente. Esta é casa de Deus. E você não tem poder aqui. Eu tenho todo o poder. Ele me deu poder. Ele me convidou. Sob engano. Sob manipulação. O convite é nulo. A batalha que se seguiu foi indescritível. Não física, não completamente, mas real. Objetos voavam. Temperaturas oscilavam de congelante a escaldante em segundos. Daniel gritava, ora com voz dele,
ora com voz da entidade. Ele é meu. Eu o fiz. Sem mim ele é nada. Mentira. Beatriz gritou. Daniel é forte, inteligente, bom. Você só o convenceu do contrário. As orações continuaram. Horas. 3 horas de batalha espiritual intensa. Daniel estava fisicamente se deteriorando, suando, tremendo, sangrando do nariz. Pare! Beatriz implorou ao padre. Você está matando ele. É a entidade que está matando. Está usando toda a energia dele para resistir. E então, às 5h32, quando o sol estava começando a nascer, algo quebrou. Literalmente quebrou, som de vidro se estilhacando, mesmo sem nenhum vidro quebrando. E a entidade gritou. Grito que fez todos cobrirem os ouvidos, que fez janelas racharem, que fez luzes explodirem. E desapareceu. Daniel desabou no chão, inconsciente. Beatriz correu para ele, verificando o pulso. Fraco, mas lá. Levem ele ao hospital, o padre disse. Rápido. Daniel passou 2 dias no hospital. Os médicos estavam confusos, todos seus sinais vitais estavam erráticos, como se o corpo dele tivesse passado por trauma físico extremo. Mas não havia ferimentos visíveis. Quando finalmente acordou, no 3º dia, olhou ao redor confuso. Onde estou? No hospital, amor. Beatriz segurou a mão dele. Você está seguro agora? Eu não lembro. E então as memórias começaram a voltar. Não todas de uma vez, mas em fragmentos. Tinha algo falando comigo, me dizendo coisas, me fazendo fazer coisas. Eu sei, mas ele se foi agora. Eu larguei meu emprego, afastei todos. Daniel começou a chorar. O que eu fiz? O que eu me tornei? Não foi você. Era ele. Estava te controlando. Mas Daniel não estava tão certo. Parte de mim gostava do que ele dizia, de sentir que tinha propósito especial, conhecimento especial, que eu era especial. Você é especial. Sem precisar de entidade demoníaca te dizendo isso. A recuperação foi lenta. Daniel precisou de terapia intensiva, não apenas para trauma da possessão, mas para reconstruir identidade. Eu não sei mais quem eu sou, ele admitiu numa sessão. Passei 3 meses sendo outra pessoa. Como eu volto a ser eu? Você não volta, a terapeuta disse. Você se torna a versão nova, que aprendeu, que sobreviveu, que é mais consciente de vulnerabilidades. Porque era isso, Daniel tinha sido vulnerável. Estava passando por crise existencial que ele nunca tinha admitido. Sentindo insignificante, questionando o propósito, duvidando de valor. E a entidade tinha sentido, tinha aproveitado. Ela me encontrou no momento exato de fraqueza. Daniel percebeu. Como o predador escolhendo presa mais fraca do rebanho. E agora ele tinha que viver com consequências. Sem emprego, foi demitido por abandono. Relacionamentos danificados, família e amigos não entendiam completamente o que tinha acontecido. E casamento que precisava ser reconstruído do zero. Eu te amo, Beatriz disse numa noite, deitados na cama. Mas preciso saber, você ainda ouve ele? Ainda sente tentação de... Às vezes, Daniel admitiu. Às vezes acordo no meio da noite e há vazio, onde costumava ter voz. E parte de mim sente falta. Não dele especificamente, mas de sentir que tinha respostas. Que entendia coisas que outros não entendiam. Mas você resiste? Eu resisto. Porque agora eu sei o preço. E não vale. 1 ano após o exorcismo, porque era isso que tinha sido, mesmo que ninguém usasse essa palavra, Daniel e Beatriz estavam reconstruindo. Não estava fácil. Não estava perfeito. Mas estavam tentando. Daniel tinha conseguido novo emprego, menor, mais humilde. Mas honesto. Eu não preciso ser especial, ele disse. Preciso apenas ser decente.
Eles voltaram à terapia de casal. Trabalharam através de trauma, de quebra de confiança, porque havia quebra. Beatriz tinha visto o marido dela ser tomado por algo outro, e parte dela tinha medo que voltasse. Você acha que ele pode voltar? Ela perguntou ao padre numa consulta de acompanhamento. Entidades assim raramente voltam para a mesma pessoa. É muito esforço para resultado incerto. Elas preferem alvos novos. Pausa. Mas Daniel precisa estar vigilante. Sempre. Porque a vulnerabilidade que permitiu a entrada na primeira vez ainda está lá. Daniel sabia disso. Estava fazendo trabalho, terapia, grupo de apoio, até meditação e práticas espirituais que o mantinham fundamentado. Eu aprendi algo, ele disse num ano após tudo. Sentir-se especial, sentir que tem conhecimento secreto, sentir que está acima de outros. Essas coisas não são iluminação. São ego. E ego é porta aberta para coisas muito piores que baixa autoestima. Beatriz concordou. Ela também tinha aprendido. Eu quase perdi você. E aprendi que às vezes amar alguém significa lutar por eles quando eles não conseguem lutar por si mesmos. Mesmo quando eles odeiam você por isso. Mesmo quando eles resistem. Eles nunca falaram publicamente sobre o que aconteceu. Como explicariam? Meu marido foi possuído por entidade que sussurrava no ouvido dele toda noite. Ninguém acreditaria. Mas Márcia pediu para compartilhar a história, anonimizada, em círculos de batalha espiritual. Como aviso. Como lição. Quantas pessoas agora estão sendo sussurradas? Beatriz perguntou numa reunião desse grupo. Quantas estão ouvindo vozes que parecem oferecer conhecimento, propósito, iluminação, mas que na verdade estão apenas manipulando? Muitas, Márcia respondeu tristemente. E a maioria nunca percebe. Ou percebe tarde demais. Daniel começou a trabalhar como voluntário no grupo, ajudando outras famílias lidando com situações similares. Eu posso identificar os sinais, ele disse. Porque eu vivi. Eu sei como começa. Como parece inocente. Como rapidamente consome. Ele salvou 3 pessoas no primeiro ano. 3 homens que estavam no começo de jornadas similares. Você precisa parar de ouvir, Daniel dizia a eles. Seja lá o que está falando, não é seu amigo. Não é guia. É predador. E vai consumir você.